19/6 é meu aniversário. E se você quiser desejar os parabéns pra mim, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler o seu comentário. Eu estava com dificuldade em truncar um texto aqui no projeto onde eu estou trabalhando. E eu passei mais ou menos uns 2 dias tentando de diversas formas. E olha só como foi que eu consegui resolver. Cara, o que eu descobri aqui chega foi uma mistura de raiva e de alegria ao mesmo tempo. Porque eu tava nesse dilema, né, de poder deixar isso aqui truncado, né, que seria eu meio que encurtar essa descrição se ela fosse muito grande. E eu tinha feito uma função super complexa para poder fazer isso, só que não tinha ficado algo muito legal. Então, eu continuei procurando, né? E aí hoje eu descobri uma classe no Tailwind que ela consegue fazer isso para mim, tipo, de forma automática e chega a ser bizarro de simples, e por isso que eu tô com raiva, porque eu poderia resolver isso apenas com uma classe do Tailwind. Então, só recapitulando, o que que eu quero fazer na verdade? Vamos supor, aqui eu tenho 3 linhas e eu quero dizer assim, todas as descrições que tem mais de 3 linhas, eu quero que elas fiquem encurtadas e só mostre 2 linhas. Então eu tenho descrições aqui de vários tamanhos, né? Tenho esse tamanho, esse aqui já é bem gigantão, esses e esses. Bom, aqui nessa classe Tailwind, que eu vou deixar passando aqui na tela, eu consigo colocar quantas linhas eu quero. Então eu vou colocar que eu quero a descrição com 2 linhas. Então ele já formata tudo para mim. Tudo que tem mais de 2 linhas, ele trunca, né, esses 3 pontinhos aqui no final e deixa apenas com 2 linhas. Mano, isso aqui é bizarro, velho, porque, cara, eu não sabia que tinha como fazer isso apenas com essa classe. 3 linhas, ele pega tudo aqui, ó, deixa com tamanho de 3 linhas. Nada vai passar de um tamanho de 3 linhas. Com isso, eu consigo chegar no resultado que eu queria, que é de ter os meus coisas aqui, né, tudo de um único tamanho ou o mais próximo possível de forma dinâmica. E essa aqui que é a classe, eu achei bem na cagada assim. Eu tinha escrito algumas coisas aqui relacionadas a truncar, né, que eu tava vendo e tipo assim, eu só tava caindo nesse aqui, tava olhando aqui, tentando fazer, mas não tava dando certo. Aí eu fui olhando, aí esse daqui eu não tinha clicado ainda, né? Eu fui, cliquei e falei, cara, eu acho que isso aqui vai resolver. Eu dei uma lida aqui e aí tentei e deu certo. Tipo assim, bizarro de simples, velho, meu Deus. A questão é que eu fiquei 2 dias trabalhando pra tentar resolver isso aqui e obviamente que não foram 2 dias full time só focado nisso, né? Eu tentava e não conseguia, eu ia e adiantava uma outra parte da tarefa, do projeto e tal, e depois voltava de novo aqui para ver se eu conseguia resolver, e eu tentei várias coisas. Só que sempre que eu voltava nessa parte para tentar truncar esse texto, eu não conseguia resolver. E eu fiz uma função mirabolante, velho, que ela recebia uma string e ela recebia também um tamanho, e aí eu meio que mapeava se o tamanho fosse maior do que um tamanho que eu tinha pré-estipulado ali para os meus parágrafos. Então eu criava uma outra div, mano, era um trampo que eu tinha que fazer isso para poder truncar esse texto, meio que eu fiz de uma forma bem manual assim. Eu tive que pegar códigos de outros lugares assim, misturar um pouco de cada, Stack Overflow, enfim, para tentar conseguir truncar esse texto. E aí eu resolvi com a simples classe do Tailwind, velho. Na hora eu fiquei tipo assim furioso de raiva porque era muito simples, eu não precisava ter perdido todo esse tempo, né? Mas depois eu fiquei até aliviado porque de fato o que importa é conseguir entregar, né? Eu consegui ali resolver a tarefa e também eu aprendi, né? Aprendi a pesquisar melhor e também agora aprendi como truncar de uma forma mais fácil se eu estiver utilizando o Tailwind. E a vida tem dessas, cara. O bom é que nunca mais eu vou me esquecer disso aqui. Na parte da tarde eu tive uma call ali com o Cassiano e ele me mostrou algumas mudanças que ele fez no core da nossa aplicação. E cara, isso é bem louco, eu não posso dar muitos detalhes, mas basicamente mudamos, entre aspas, assim, o produto e a aplicação ela não quebrou, velho. Ficou rodando tudo de boa. E para você que é usuário, isso não vai influenciar em nada, mas tipo, para mim que sou desenvolvedor, a forma como eu escrevo os códigos, vou precisar de alguns detalhes a mais e tal. Eu vou trabalhar com um outro contexto também, isso vai até agregar um valor bem massa assim. No meu currículo, trabalhando agora com... Cara, é muito ruim, tipo, tentar explicar sem falar de fato as coisas, né? Mas trabalhando nesse novo contexto agora da empresa, né? A forma como o negócio em si da empresa que eu trabalho vai funcionar, isso vai me dar um conhecimento bem interessante, velho. E aí na call, basicamente, ele me mostrou o que ele fez ali nas alterações, como que ficou agora o nosso fluxo e alguns arquivos que eu vou precisar alterar, mas são coisas simples. Depois disso, eu fiz as alterações ali que eu precisava, só que eu não consegui testar, porque eu tava tendo um erro ali no Docker, ele tinha alguma coisa relacionada com o banco também. E eu fiquei a tarde toda tentando arrumar isso, só que eu não consegui. Então, eu resolvi aguardar uma resposta ali do Cassiano, que eu já tinha perguntado para ele, né, o que poderia ser. E então, vou esperar ele me responder para que eu consiga ir lá e corrigir, porque todas as coisas que eu tentei aqui, de fato, não deram certo ainda.
E hoje eu comecei o dia aqui com mais uma novidade aqui no projeto. O Cassiano ele refatorou algumas coisas agora só na parte do front-end e fez algumas mudanças. Depois, se você quiser, você dá uma pesquisada aí sobre Daisy UI, acho que é assim que se pronuncia. Mas basicamente eu vou precisar aprender um pouco mais sobre isso e eu dei uma olhada assim bem por cima na documentação e eu achei um negócio bem sensacional. Depois dessa parte aqui eu precisei ali resolver uns conflitos que estavam acontecendo por conta das mudanças que o Cassiano acabou fazendo, né? Então eu fui ali corrigir alguns PRs meus que estavam pendentes, mas foi coisa pouca. E aí depois disso eu fui ver ali com o Cassiano a questão do erro de ontem que estava acontecendo, né? Com o Docker, com o banco de dados ali. E ele me passou algumas variáveis de ambiente que estavam faltando. São variáveis novas, né? Que ele acabou esquecendo de me enviar. E aí eu precisei matar os containers ali do Docker, rodar tudo de novo, subir e tal. Mas o bom é que funcionou. Cara, e eu já tô aqui tem mais ou menos meia hora tentando carregar os dados, né? Tipo os cursos e os desafios para me conseguir testar a aplicação. E não tava indo de forma alguma, eu clicava e tipo tava muito, mas muito lento, eu não conseguia fazer absolutamente nada e nem carregar nada, nem os dados, tipo, dos desafios, nem do curso, tipo, eu já cliquei aqui nos desafios e até agora não carregou. E eu tava tentando fazer isso aqui várias vezes, várias vezes, tipo, agora até que já foi, ele já carregou. Na verdade, ele carregou porque eu não tava com essa parada do Go, que esqueci o nome, não tava aberta, né? Mas enfim, eu tava tentando fazer isso e nada de conseguir e eu já tava achando que era problema no banco, o problema em vários lugares, e quando eu fui ver, o problema é que eu tinha colocado aqui uma internet fraca, né, a conexão fraca, e aí quando eu fui, tirei aí voltou ao normal, consegui carregar as coisas, tipo, na mesma hora, e meu Deus, velho, eu tava aqui já pensando que, sei lá, era alguma mudança no banco, algo do tipo que não tava funcionando aqui na minha máquina, mas foi só eu vacilando mesmo. Depois de ter vacilado nisso aqui, eu fui fazer uma análise no código onde eu tava trabalhando, e eu alterei algumas classes do Tailwind para o Daisy UI. Cara, é bem massa, é bem tranquilo assim de entender, a documentação é bem simples, bem didática, e eu curti trabalhar com essa nova ferramenta, assim, achei que é uma parada bem da hora mesmo, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E meu dia hoje foi basicamente isso, tipo, refatorando as coisas, testando, mudando de uma coisa para outra, e testando para ver se ia funcionar em todos os ambientes possíveis que a gente já tinha feito aqui, mas foi bem massa hoje, eu gostei de ter aprendido coisas novas, de ter feito coisas novas também. E hoje eu fiz uma prova aqui na faculdade de engenharia de software. Tipo, existe uma matéria chamada engenharia de software. E a prova ela valia 5 e eu tirei aí 2,5. E eu fiquei ali com a média de 9,5 e é uma ótima média. E se você não sabe, eu vou criar um treinamento e também um sistema todo relacionado a método de estudos. Como que eu estudo, como é que eu faço para poder reter os conteúdos, como é que eu faço para poder resumir. Precisa resumir tudo, não precisa, é melhor estudar por videoaula, é melhor estudar por PDF. Eu vou mostrar tudo que eu já estudei, um pouco da teoria por trás dessas coisas de estudos que eu já vi na vida e já apliquei, e vou mostrar também a parte prática, que é a parte fundamental, né? Como de fato eu consumo os conteúdos da faculdade, os cursos, na verdade, de programação, né? Como que eu faço toda essa triagem aí, até desde de falar assim, isso aqui de fato é importante, eu vou pegar isso aqui, vou revisar, vou resumir um pouco mais, talvez vou criar imagens para poder fixar melhor o conteúdo. A parte prática também, então eu vou de fato expor ali tudo que eu faço para poder estudar. Então se já estiver pronto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você saber mais informações. E hoje no trampo eu comecei revisando ali o que eu tinha feito na quarta-feira, porque quinta-feira ontem, né, foi feriado aí de Corpus Christi. Então eu comecei conferindo o card para ver se estava ali seguindo tudo corretamente. Foi mais tipo assim, uma revisão mesmo do que eu tinha feito e do que ainda faltava fazer. E depois disso eu comecei ali a terminar o endpoint put, né, que é para poder atualizar uma entidade que a gente está trabalhando agora aqui no projeto. E cara, na hora que eu fui testar isso aqui no back-end, eu não tava conseguindo e eu tomei vários erros até conseguir descobrir que era porque, tipo, para mim conseguir acessar qualquer rota agora, eu preciso passar uma nova propriedade, e isso tudo tem a ver com as mudanças que tá acontecendo aqui nessa semana aqui na empresa. E aí eu comecei a investigar até que eu encontrei o local de fato onde nós estamos validando isso, né? E eu coloquei ali alguns consoles e eu vi que de fato a propriedade que a gente precisava receber, ela estava vindo
como um defined. E aí eu fui conferir o token para ver se, tipo, se era por lá, e de fato no token eu conseguia ver essa tal propriedade, tava tudo certinho lá no token, só que no back-end tava chegando como um defined. E aí eu continuei mexendo, cara. Eu resolvi tentar ali pelo Postman fazer uma requisição para ver o que iria acontecer, e por curiosidade eu passei essa propriedade ali no header. E eu consegui ver ela ali no console. Então, basicamente eu tava com 80% das coisas ali resolvidas. Só que mesmo assim, eu fui lá no front-end e eu vi de fato que nós estávamos enviando essa propriedade pelo headers, né? Eu não tinha de fato conferido isso também no front-end. Então eu fui e vi que era assim, e na hora que eu tava consumindo ali esse endpoint, eu só fui ali corrigir, né? Coloquei ali no headers que a gente precisava dessa propriedade. Então eu fiz ali a minha requisição, passei do jeito que tinha que passar, e aí essa parte foi totalmente resolvida. Só que aí nem tudo são flores e não foi tão simples assim. Eu comecei a receber um erro do banco de dados, que ele estava me dizendo que ele estava esperando uma propriedade que era uma string, só que ele estava recebendo um objeto. Cara, eu olhei em tudo, olhei na model do banco, eu abri o banco de fato para ver se era uma string, e de fato era uma string, só que na hora que eu estava enviando esses dados, na hora que eu estava preenchendo ali o meu body, eu estava passando ali também como uma string. Cara, eu rodei tudo aqui até descobrir o que é que estava acontecendo. Eu fui e coloquei um outro console e vi essa maravilha aqui. Eu estava fazendo assim, eu pegava tipo o body, né? E aí eu tinha um título e tinha uma descrição. Eu pegava o body completo e colocava dentro do título, o body completo também colocava dentro da minha descrição. Quando na verdade teria que ser dessa forma aqui, ó. A propriedade título eu tinha que passar body.título e a propriedade descrição body.descrição. E aí de fato estava passando só a string ali para dentro do título e só a string também para dentro da descrição. Não era um objeto completo contendo o título e a descrição. E assim, cara, é coisa muito simples, eu nunca errei algo desse sentido aqui, mas isso aqui me custou boas horas assim de trabalho para poder resolver e ver onde que eu tava errando. E aí depois deu tudo certo e eu consegui atualizar os dados. Eu fui no banco também e vi que os dados estavam lá no banco, né, certinho. E cara, chega, deu um grito de alegria nessa hora. E aí depois disso eu fui ali fazer o teste unitário, eu repeti todo esse processo também no outro repositório. Como eu já tinha apanhado nesse repositório aqui, o segundo foi muito mais tranquilo, muito mais de boa. E aí após isso eu só fiz comitar, fazer o PR, né, e partir pro abraço. E cara, final da sprint hoje eu consegui terminar todas as tarefas aí, mesmo tendo bastante imprevisto nessa semana pessoais, né? E também teve um feriado e tal, então eu achei que eu não iria conseguir terminar, mas consegui terminar. Tipo, eu terminei a sprint bem feliz assim, porque eu mexi em bastante coisa nova, aprendi ferramentas novas. Os PS estão lá, né? Eles foram aprovados, então quer dizer que, tipo, pô, o trampo tava correto. E é bem gratificante assim, tipo, mesmo com, sei lá, várias coisas acontecendo, vários imprevistos, eu consegui manter minhas responsabilidades e consegui também aprender bastante coisa nessa sprint. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.